Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente estamos juntos para cultuar o nosso Deus. Espero que você tenha já feito a sua oração, meditado, e nós vamos, neste momento, buscar a presença do Senhor, vamos buscar aqui a mensagem da palavra dele para os nossos corações. Quero guardar um minutinho, algumas pessoas já estão chegando. Nós tivemos um pequeno imprevisto, a hora que fomos ligar o vídeo, o celular desligou e eu precisei reiniciar, então nós atrasamos alguns poucos minutos, mas os irmãos já estão chegando. Vou dar alguns minutos antes de nós iniciarmos então o nosso culto, até os irmãos entrarem e estarem prontos para participar. Já temos um grupo de irmãos aqui presente, então nós vamos, neste momento, elevarmos a Deus numa oração, pedindo a Ele que conduza cada momento deste culto, da mensagem, e para que Ele esteja falando aos nossos corações nessa noite. Ore comigo nesse momento. Pai Celestial, muito obrigado por dar-nos agora o privilégio de mais uma vez nos reunirmos na Tua presença. Ó Senhor, embora não estejamos no mesmo recinto, ainda assim sabemos que o Senhor está presente, porque Tu estás em todos os lugares. Estás, ó Deus, na casa de cada um dos irmãos, cada um daqueles que nos acompanham, ó Deus, nessa noite. E queremos te pedir, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus, que nessa noite nos fale aos corações, nos ajude a entender a Tua verdade, nos ajude a aplicar essa verdade às nossas vidas, nos ajude, Senhor, a mudar aquilo que é necessário ser mudado nas nossas vidas. Ó Senhor, e que acima de tudo seja um momento de culto, de olharmos para o céu, Senhor, olharmos para Ti, olharmos para a Tua verdade. Abençoa agora, esteja, Senhor, iluminando as nossas mentes, preparando o terreno do nosso coração, falando, Senhor, também a minha vida e através dos meus lábios, Senhor. Tudo isso te peço de forma muito humilde, pois sei que não há méritos em mim, mas eu confio somente nos méritos de Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quero convidá-lo a abrir o seu inário aí onde você estiver e para cantarmos o hino de número 155 do nosso inário. Hino de número 155, Castelo Forte. Hino 155. Abra aí o seu inário onde você estiver e acompanhe. Nós estaremos cantando aqui. Peço a você que acompanhe, então, aonde aí da sua casa. Castelo forte é o nosso Deus, espada com escudo, com seu poder
Queridos, eu quero, nessa noite, como está aí no título da mensagem de hoje, convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, livro dos Salmos, no Salmo de número 1, Salmo 1. Então, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número, no Salmo 1, Salmo de número 1. Eu gostaria de pedir que você acompanhasse a leitura que eu vou fazer agora aí onde você está. Então, Salmo 1. Espero que você já tenha pego a sua Bíblia, já tenha aberto nos Salmos e está acompanhando a leitura. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos baixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Convido você para orar conosco. Pai, nós humildemente nos achegamos ao teu trono de graça. Sabemos, Senhor, que és o nosso Deus tremendo, Criador de todas as coisas, nosso Deus que nos gerou através da tua palavra, Senhor, e que nos convocou para que esta noite estivéssemos diante de ti para cultuarmos o teu nome. Ó Deus, ainda que estejamos impedidos de nos reunirmos presencialmente, sabemos que o Senhor está conosco. Está em cada casa, em cada lar, em cada família, Senhor, tocando e falando aos corações. E agora, Senhor, queremos te pedir, em nome de Jesus, que o poder do teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, venha preparar o terreno do nosso coração, para que a semente da tua palavra frutifique ali, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos. Tira, Senhor, as traves dos nossos olhos, para que possamos enxergar a beleza da tua verdade, Senhor. Ó Deus, basta para falar ao teu povo nesta noite. Eu mesmo careço, necessito, Senhor, imensamente da tua graça. Fala, Senhor, também ao meu coração. Ó Deus, mostra-me aquilo que a tua palavra tem a mudar na minha vida. E, ó Deus, usa os meus lábios para que esta mensagem seja levada àqueles que também a necessitam. Ó Deus, muito obrigado. Fala conosco essa noite. É o que nós te pedimos humildemente e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me senti tocado falar nesse salmo. Um salmo muito conhecido. Um salmo que muitas vezes está nas nossas mentes. Eu mesmo estava aqui enquanto eu li o salmo. Algumas pessoas já têm certeza que o declamaram de cor. É um salmo que fala a respeito de bem-aventurança. E eu gostaria de falar nesta noite justamente sobre isso, sobre o caminho para a bem-aventurança, ou de uma forma muito mais direta, qual é o verdadeiro caminho para a felicidade. Me lembro de um certo filme que o nome era Em Busca da Felicidade, em que a pessoa, o personagem principal, aliás, um personagem real, ele passa o filme inteiro buscando se realizar profissionalmente. E quando ele conquista isso é o grande momento dele. E o filme foi bastante aclamado, foi assistido, mas será que simplesmente as nossas realizações profissionais são a verdadeira felicidade que buscamos?
A palavra de Deus nos apresenta o verdadeiro caminho para a felicidade, não apenas uma felicidade momentânea, não apenas uma realização particular, como uma conquista de um diploma ou como a conquista de um emprego que tanto desejávamos, ou então a realização de um sonho que há muito tempo estávamos buscando realizar. Eu me lembrei agora, já que falei de um filme, de um outro desenho, na verdade, me fugiu o nome agora, em que o personagem ele é uma pessoa frustrada porque ele não realizou o sonho dele. E no final do filme ele percebe que, na verdade, o sonho dele foi realizado em cada momento daqueles que ele perdeu, preocupado em realizar o sonho maior, que era fazer uma viagem com a esposa. E às vezes a gente se apega a este ou aquele desejo como se fossem realizações, mas a gente sabe que isso não supre tudo. Por mais que nós sejamos realizados, por mais que nós tenhamos conquistas, parece que sempre falta alguma coisa. Parece que sempre há algo ainda a ser feito. Mas eu tenho plena convicção que aquilo que a Bíblia nos apresenta é verdadeiramente a concretização do maior de todos, da maior de todas as bem-aventuranças, a maior de todas as realizações. Sabe por quê? Agostinho, ele afirmou que o coração do homem tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para relacionarmos-nos com Deus. E nós só seremos plenamente realizados no momento em que este relacionamento se tornar efetivo. E o grande problema da humanidade é que ela está como adversária de Deus. A grande maioria dos homens, muito embora usem o nome de Deus, são adversários de Deus. E por isso, muitas vezes, realizam pequenas vitórias, pequenos sonhos, pequenas realizações, mas perdem a maior de todas, que é estar com Deus, a maior de todas as bem-aventuranças, que é ter uma intimidade com Jesus Cristo. E eu quero, a partir deste salmo tão conhecido, refletir sobre qual é o verdadeiro caminho para a felicidade. É interessante que o Salmo 1, ele é reconhecido como uma espécie de prefácio para todos os livros dos Salmos. É como se depois de reunidos os Salmos, e há Salmos davídicos, há Salmo de Salomão, há Salmo dos filhos de Coré, há Salmos até de Moisés, e depois que esse livro foi compilado, ou foi reunido com todos os Salmos, como se ali como introdução ao Salmo, fosse colocado este Salmo 1, que você pode observar, ele não tem um título, ele não tem uma autoria, e ele meio que resume tudo que o livro de Salmos quer dizer, e ele fala aquilo que a Bíblia quer nos mostrar, que é justamente um meio de nos tornarmos bem-aventurados ou felizes, de alcançar a felicidade suprema que nenhum homem pode alcançar a parte de Deus. Esse salmo, um salmo introdutório, ele traz aqui, de forma resumida, aquilo que nós precisamos fazer na nossa busca pela nossa própria felicidade. Quem que não quer felicidade? Você diz assim, eu quero ser infeliz. Eu creio que nenhum homem em sã consciência, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhum velho, em sã consciência diria, olha, eu nasci para ser infeliz, é isso que eu quero, eu não estou preocupado com realizações nenhuma, eu quero acabar a vida logo. Não é assim. Essa é algo que, se alguém disser ou falar dessa forma, ou está mentindo, ou está tentando enganar-se a si mesmo. Então, o Salmo 1, este Salmo maravilhoso, ele nos apresenta o caminho, o verdadeiro caminho para a bem-aventurança. E esse caminho que eu quero falar para você nesta noite, é deste caminho que eu quero falar. O Salmo começa com o versículo 1, ele diz assim, e ele é muito amplo, ele começa com aquilo que nós dizemos como
orientações negativas ou aquilo que nós não devemos fazer. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que evitar algumas coisas. Temos que tirar algumas coisas da nossa vida. Temos que limitar aquilo que fazemos em alguns aspectos. Eu já falei isso com a igreja, mas por um tempo, eu participei ali como voluntário numa casa de recuperação de dependentes químicos. E uma das coisas que um dependente que precisa aprender, a primeira coisa que ele precisa aprender, é que para que ele continue, para que ele tenha alguma possibilidade de continuar em pé após sair da casa de recuperação, ele tem que evitar uma série de coisas. Nós temos que separar-nos, segregar-nos de algumas coisas. Ele tem que segregar. Ele não pode mais frequentar os mesmos lugares. Provavelmente ele vai ter que abandonar certos amigos que sempre o induziam ao erro. Provavelmente ele vai ter que mudar certos caminhos que poderão ensejar a sua mente o desejo de voltar ao vício. Da mesma forma, se nós queremos galgar o caminho da felicidade, nós precisamos evitar algumas coisas. E o Salmo começa com uma clara determinação. Aliás, não sei se você sabe, mas a palavra santidade ou santo significa separado. E a ideia de santidade, ela inicia com a negação de algumas coisas. Algumas coisas nós devemos evitar para que não sejamos contaminados, para que possamos ser, então, estar abertos para aquilo que é bom e deixemos de lado tudo aquilo que pode, de alguma maneira, estragar a nossa vida. É como se nós pegássemos frutas bonitas e separássemos elas das frutas que já estão apodrecendo, para que aquela podridão não contamine aquelas frutas que ainda estão perfeitas. E o Salmo diz assim: bem-aventurado, felizes, o homem, bem-aventurado o homem. Aqui ele cita um homem em particular, como uma representação de todos os homens e mulheres, mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, ele diz assim, olha, há 3 tipos de pessoas que nós precisamos evitar. Eu estava vendo alguns conceitos aí de autoajuda alguns dias atrás, e uma das coisas que eles falam assim, evite as pessoas que te puxam para baixo, que são negativas, e isso é um conceito que as pessoas, secularmente falando, te dão. Mas a Bíblia diz assim, não é só evitar as pessoas que têm uma visão negativa do mundo, que te critica. Não é só isso. Nós temos que evitar tipo de pessoas de acordo com a relação que elas têm com Deus. Se eu entendo que a bem-aventurança, a verdadeira felicidade, está no meu relacionamento pessoal com Deus, então eu tenho que evitar pessoas que tenham um relacionamento cáustico, ruim, danoso com Deus. E ele separa em 3 grupos de pessoas. A primeira delas são os ímpios, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É interessante que aqui a ideia de que as pessoas ímpias, eles não atentam para aquilo que elas falam, não anda no conselho, não dá ouvido a elas. Quem são ímpios? A palavra ímpio, ela diz respeito às pessoas que não querem saber de Deus. Sabe? Eu não quero saber de Deus. Algumas delas podem dizer assim, eu não creio em Deus, eu sou ateu, para mim Deus não existe. Outros dizem, olha, se existe também, para mim não importa, eu quero viver a minha vida. Então, o primeiro tipo de pessoa que nós devemos evitar são aquelas que, de alguma forma, não estão preocupadas, elas desconhecem, elas não desejam, elas não querem nada que diga respeito a Deus. E se eu sou amigo de Deus, se eu sou alguém que quer ter um relacionamento com Deus, como é que eu vou estar junto com esse tipo de pessoa? Como é que eu vou me relacionar com essas pessoas? Como é que eu vou me relacionar com gente que despreza o meu Deus? Que eu não posso falar daquilo que eu tenho experimentado com Deus, que eu não posso me abrir
bem-aventuranças, das bênçãos, daquilo que eu tenho recebido de Deus. Todas as vezes que eu falo de Deus, ela vem com uma crítica, ela vem com uma palavra negativa. Então eu tenho que me afastar dos ímpios. O Salmo diz que eu preciso me afastar deles. Eu não posso ouvir os seus conselhos. Eles não têm nada a me dizer. Eles não têm nada a acrescentar à minha vida. Talvez eu tenha que ouvir aí como um professor na faculdade, ou como um chefe no trabalho, ou como alguém que eu tenha que me relacionar comercialmente, mas nada além disso. Essas pessoas não têm nada de bom a acrescentar à nossa vida. Então, eu não ando no conselho dos ímpios. São pessoas que não devem fazer parte do meu círculo mais próximo, de pessoas que eu vou dar ouvidos, porque elas, ao invés de trazer coisas boas, elas vão me tirar do foco do meu relacionamento com Deus. O segundo grupo de pessoas, ele diz respeito ao caminho dos pecadores. E aqui, embora eu poderia dizer que todo ímpio é pecador, todos nós somos pecadores, mas aqui eles falam daquelas pessoas que pecam deliberadamente. Aqui ele está dizendo de pessoas que não apenas não querem saber de Deus, mas eles não estão preocupados com os seus atos. Se os seus atos são profanos, se os seus atos mancham a sua vida diante de Deus, se os seus atos estão contrários a tudo que Deus ensina, a tudo que Deus exige, eles não estão preocupados com isso. Pelo contrário, eu sou assim mesmo, eu faço, eu aconteço, e a vida é minha. E elas estão então ali, elas até aceitam a ideia. É verdade que existem algumas pessoas que não aceitam a ideia de pecado, mas até aceitam a ideia de pecado, mas para elas isso não tem nenhum problema. Elas afrontam a Deus dia e noite, todos os dias. E se você deixar, ela vai te levar a fazer o mesmo. Então o Salmo diz, ele não anda no conselho dos ímpios. Nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, não devemos dar ouvidos a esse tipo de pessoa que vai trazer sobre nós uma mancha. O simples fato de nós nos relacionarmos mais intimamente com eles já seria prejudicial à nossa vida. E o terceiro tipo de pessoa, talvez aqui no degrau mais baixo, ele diz assim, veja, ele não anda no conselho, ou seja, não dá ouvidos àquilo que dizem as pessoas que não querem saber de Deus. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para estar junto com aqueles que fazem coisas que desagradam a Deus, mas ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E quem são os escarnecedores? São aqueles que, além de não querer saber de Deus, além de viver a sua vida como bem entende e não se preocupar se pecam ou não, ainda usam e blasfemam do nome de Deus, escarnecem de Deus, não perdem a oportunidade para fazer de Deus motivo de chacota, para fazer de Jesus um motivo de chacota. Esse tipo de pessoas não deve fazer parte da nossa convivência. Veja, queridos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos abandonar essas pessoas, eles têm que ser abandonados para morrerem no pecado, na própria morte. Não, devemos orar por essas pessoas, devemos interceder por elas, falar se houver oportunidade, mas são pessoas que já, na sua essência, não querem saber de Deus. Elas negam a Deus, elas negam a vontade de Deus, fazem o que bem entendem, elas agem para com Deus de forma sarcástica, irônica, de forma a denegrir, usam o nome de Deus de forma pejorativa, como se quisessem impor a Deus uma imagem totalmente deturpada. Infelizmente, há pessoas que se deleitam nisso, se deleitam em piadas
Infelizmente, há cristãos que parece que não se importam de estar no meio de pessoas assim, mas o bem-aventurado, a pessoa que realmente tem o privilégio de participar da comunhão de Deus, ela tem que evitar essas coisas. Então, o primeiro caminho que a Bíblia nos apresenta para que sejamos bem-aventurados, felizes, é que nós nos desviemos de alguns caminhos que irão contaminar a nossa vida. Eu queria encerrar esse momento, esse ponto, dizendo para você assim: tome cuidado com quem você conversa, sobre o que você conversa. Tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado o que você assiste, porque talvez essas coisas estejam contaminando o teu coração. Cuidando, há um cântico infantil, né? Que diz: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, orelhinha, o que ouve, cuidado, boquinha, o que fala. E ele fala exatamente disso. Nós devemos cuidar daquilo que nós vemos. Eu sei que nós estamos, e às vezes nós somos induzidos, sabe aquela, você chega na empresa que você trabalha, e todo mundo está falando de um certo seriado, de um certo filme, de uma certa programação na televisão, de uma certa música, e você vai lá e quer ouvir, quer saber, porque você, afinal de contas, você não pode estar por fora. Mas muitas vezes você é induzido a se contaminar. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós evitássemos tantas outras coisas? Já percebeu como você muitas vezes fala, usa certas expressões, usa certas palavras chulas simplesmente por aquilo que está na sua mente, porque você tem ouvido coisas assim? Como a sua vida poderia ser mais pura se você evitasse certas circunstâncias, certas pessoas, certas produções, inclusive? Que nós possamos entender isso, porque isso faz toda a diferença. Quando eu me preservo, quando eu me afasto de certas coisas, Deus, ele vai trabalhando no meu ser para que eu me apegue às coisas boas, coisas que vão trazer benefício para a minha vida, para a minha família, para a minha rotina, para o meu trabalho, para o meu estudo, para tudo aquilo que eu fizer. Eu vou tirando as coisas tóxicas e vou recebendo as coisas positivas. É como se eu tirasse do meu canteiro as ervas daninhas e adubasse aquele terreno para que as plantas crescessem mais firmes, mais vívidas, mais fortes, maiores. Nós precisamos entender que o caminho para a felicidade, o caminho para a bem-aventurança, requer que nós venhamos abrir mão de algumas coisas da nossa vida. Às vezes é difícil, mas é necessário. O segundo versículo, ele mostra agora o lado positivo do caminho para a bem-aventurança. Se a bem-aventurança requer negarmos algumas coisas, requer que nós venhamos a abrir mão de algumas coisas, ele também requer que nós tenhamos uma atitude positiva, uma atitude proativa em relação a Deus. E ele diz no verso 2 que o bem-aventurado, este homem que é bem-aventurado, é aquele que deixa de lado algumas coisas, mas antes, né? Então, ou seja, em lugar disso, ele tem o quê? Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu tenho que alimentar o meu coração. Se eu alimento com as coisas ruins, o meu coração vai estar contaminado com elas. Mas a partir do momento que eu tiro essas coisas ruins, eu não posso deixar o meu coração vazio. Certa feita, Jesus contou uma parábola em que ele dizia que certo homem limpou a casa, tirou tudo. Mas deixou vazia e vieram, aquele voltou com mais 7. Um demônio foi tirado e mais 7 vieram ali. Ou no linguajar popular, mente vazia, oficina do diabo. Nós não podemos simplesmente deixar de fazer coisas. É necessário que nós tenhamos uma atitude ativa. E o que nós vamos fazer? Fazer com que a nossa mente e o nosso coração
sejam preenchidos com coisas boas. Que coisas boas são essas? Não talvez você pense, não, eu vou me envolver aqui, vou ser voluntário e vou fazer o bem para as pessoas. Tem gente que até substitui. Na verdade, estas boas ações não exigem dessas pessoas que elas abram mão das outras, então elas conseguem conviver. Elas praticam o mal e algumas boas ações. Não. O que Deus está dizendo é, abra mão daquilo que é mal, aquilo que contamina o teu coração, mas encha-se da palavra de Deus, da lei de Deus. A atitude proativa que é requerida aqui é que você se debruce sobre as Escrituras. Não apenas ouvindo um sermão, domingo após domingo, não apenas indo numa escola dominical, ou num serviço religioso que fale, mas que você se preocupe e entenda que essa palavra, ela é rica, ela tem bem-aventuranças, ela tem coisas maravilhosas que vão preencher o teu coração e a tua mente e vão fazer com que você tenha respostas para as muitas dúvidas que muitas vezes vêm sobre você. Esta palavra, quando você se debruça sobre ela e lê e medita nela e começa a entender a beleza de tudo que está aqui, você começa a ser transformado de dentro para fora. A sua mente começa a ser transformada. Sabem, irmãos, eu tenho aí cerca de 35 anos desde a minha conversão. 35 anos. Julho agora vai fazer 35 anos. 20 de julho de 1985. Faz tempo. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto ingênuo eu era. O quanto eu, muitas vezes, perdi oportunidades maravilhosas por conta de defeitos que eu tinha. Quantos erros eu cometi, talvez você pense nisso, aliás, isso faz parte do nosso crescimento. Mas quando eu olho para mim hoje, eu percebo que eu mudei demais. Deus tem mudado a minha vida. É claro, quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu olho para Deus e vejo a santidade de Deus, eu vejo quão miserável eu sou, o quão pecador eu sou e o quanto eu preciso caminhar ainda. Ainda há muito o que fazer, eu ainda tenho inúmeros defeitos. Mas eu sei que a palavra de Deus tem mudado a minha vida. E mudaria mais, talvez se a minha dedicação fosse ainda mais eficaz, mais criteriosa. Sabe, querido, quando nós nos dispomos a conhecer as verdades eternas escritas na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, usando essas verdades, começa a transformar o nosso coração. Não é um trabalho mágico, não é algo que acontece do dia para a noite. É necessário esforço, dedicação, debruçar sobre a palavra, buscar pessoas que saibam. Tome cuidado só com uma coisa, querido. Infelizmente, há muitas pessoas que usam a palavra de Deus, se utilizam dela para ensinar o engano. Não saia acreditando em tudo que dizem. Faça como os bereanos que conferiam na palavra, mas aprenda principalmente a ter um momento de devoção pessoal com Deus. Um momento em que você vai fazer a sua própria leitura. Nós temos incentivado a igreja a que que tenha momentos devocionais em família. Isso é importante. O culto doméstico, o momento em que a família se reúne para debruçar-se sobre a palavra de Deus, cantar cânticos, momentos que vão preencher esta lacuna que é necessária. Mas nenhum desses momentos pode fazer com que você deixe de lado a sua devoção particular, pessoal. Aprenda a debruçar-se, não a ler apenas textos isolados, mas aprenda a conhecer
Porque na medida que nós vamos conhecendo essa palavra, ela vai enchendo o nosso coração. Ela faz com que nós nos conheçamos. Aliás, entenda isso. A Bíblia é o espelho da alma. E quando você se debruça sobre ela para conhecer o que está escrito nela, ela revela o que está escrito dentro do teu coração. Ela revela o que está na sua mente. Ela revela as suas intenções. Ela vai te surpreender, porque ela vai te colocar contra a parede em alguns momentos. E ela vai fazer com que você seja moldado dia após dia do jeito que Deus quer te moldar. Você tem que deixar de lado algumas coisas. Não queira manter. Se você quiser se dedicar à Escritura, se dedicar a Deus, mas ainda quiser manter certos vínculos nocivos, isso será ruim. Mas quando você abre mão daquilo que é nocivo e se debruça sobre a palavra vai mudar o teu coração. E você vai experimentar algo que você nunca pensou que experimentaria antes. A sua mente vai começar a pensar de um modo que você nunca imaginou antes. Isso vai ser bênção e vai ser bem-aventurança para a tua vida. Negar, deixar de lado o ímpio, o pecador, o escarnecedor. E debruçar-se sobre a fonte de vida que é a palavra de Deus. Mas ela fala mais. O Salmo não para aqui. E ele diz aqui, o Salmo, ele diz aqui, ainda no versículo 3, que o bem-aventurado, aquele que é bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Você já viu uma árvore no meio do deserto? Eu me lembro quando eu estava no ensino médio ainda, nós vimos aquelas figuras do cerrado brasileiro. Hoje já não é mais uma realidade. O nosso cerrado hoje é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Mas a imagem que nós tínhamos do cerrado eram aquelas árvores pequenas e retorcidas e que não tinham nada a oferecer. Não eram, nem sombra ofereciam. E os nossos livros de geografia estavam cheios dessas imagens. Por quê? Porque aquelas árvores elas estavam no meio de um ambiente semi-árido, sem água. Mas quando nós vemos uma floresta como uma floresta tropical, as árvores são frondosas, grandes, sob as suas ombros se abrigam inúmeros animais. E aqui o salmista usa essa figura para mostrar a qualidade de vida que tem aquele que segue os princípios da palavra de Deus. O salmista usa essa figura para demonstrar a qualidade das experiências que aquele que busca o caminho da bem-aventurança tem para si. Ele diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ela não teme a seca. Ela, no devido tempo, ela dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Até porque o seu propósito é trabalhar para Deus. E Deus vai abençoá-lo nesse propósito. Quando nós nos propomos a seguir a receita que Deus nos dá para a bem-aventurança, isso gera vida. Quando nós nos propomos a seguir de forma criteriosa a receita que a palavra de Deus nos dá para termos uma vida feliz, isso gera uma vida em abundância. É aquilo que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ela gera frutos, ela gera uma vida que não é estéril, uma vida que não é vazia de sentido, uma vida que não apenas realiza quem a vive, mas realiza aqueles que estão ao seu redor, impacta aqueles que estão ao seu redor. Bem-aventurado o homem
que segue esses princípios diz, porque ele vai gerar vida, vai ser gerado vida nele para que eles gerem vida em outros. Ele será bênção para outras pessoas, ele será vida para outras pessoas. Quando nós nos dispomos a seguir aquilo que a palavra nos ensina, nós somos fonte de vida também. Porque as pessoas vão olhar para a gente e dizer assim: o que você faz para ser tão diferente? Por que você tem recebido essa bênção na sua vida? Por que você é tão feliz? Por que está sempre com um sorriso no rosto? Por que você está sempre em uma palavra que ajuda os outros? Porque a vida está sendo gerada dentro de nós. Aqueles que seguem a receita. Mas infelizmente, queridos, embora a receita seja tão simples, muitos não querem segui-la. Infelizmente, muitos leem esse salmo, muitas vezes repetem esse salmo, mas não desejam segui-lo. Não querem abrir mão, não querem abrir mão das suas vontades, não querem abrir mão de certos relacionamentos tóxicos, não querem abrir mão de certos vícios, não querem abrir mão de certas músicas, de certas produções, vivem cantarolando coisas horríveis, vivem olhando para coisas que contaminam, não querem aquilo que é puro e que vem de Deus. Veja, quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você fala, então, pastor, eu tenho que então só ouvir música gospel agora e só assistir filme gospel? Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que tomar cuidado com o que você vê. Há filmes, produções muito boas. É verdade que, infelizmente, hoje em dia, a maioria das produções, ela vem, às vezes, produções de qualidade que trazem mensagens boas, mas vem encharcada de conteúdo adicional e desnecessário. É verdade. Mas também tem o outro lado. Nem tudo que tem o título gospel é de qualidade. E o que eu quero dizer para você aqui, não é para você só ver coisa gospel, ou só para você ver coisa, para deixar de lado tudo que é secular. Eu estou dizendo para você se debruçar sobre a palavra de Deus. Buscar bons ensinos da palavra de Deus. Buscar o critério para avaliar aquilo que você ouve, o que você vê. E aquilo que é claramente negativo, aquilo que é claramente anti-Deus, aquilo que é claramente ímpio, você deixa de lado. Abandona. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de funk. Abandona. Aquilo que vem com coisas perniciosas, que vai contaminar a sua mente e o seu coração. Porque assim vai gerar vida para você. E por último, querido, eu gostaria de mostrar o que a palavra de Deus nos diz. Quando ele diz assim, no verso 4 a 6, ele diz: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. E ele diz aqui: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o que ele está dizendo é: olha, existe um caminho para a bem-aventurança. E quando nós seguimos o caminho para a bem-aventurança, eu vou desfrutar de algo maravilhoso aqui, eu vou ser modificado, vou ser transformado para o bem, eu vou frutificar nesse mundo. Mas se eu desprezar aquilo que a Bíblia me apresenta como caminho da bem-aventurança, a ruína está à porta. E a ruína não é a ruína neste mundo. Sabe, querido, eu quero dizer para você o seguinte: há muita gente que acha, porque obteve alguns sucessos, porque conseguiu se realizar profissionalmente, concretizar algum sonho, que ele está muito bem. Mas a verdade é que este mundo é apenas passageiro. E
todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Deus. E se nós não entendermos que o caminho, esse caminho da bem-aventurança, ele não tem um fim apenas neste mundo, mas ele aponta para a vida eterna. Se nós não entendermos que esse caminho da bem-aventurança nos conduz ao pé da cruz de Cristo, para que através dele nós possamos ter uma eternidade com Deus, a ruína está à porta. Veja, os ímpios não são assim. Os ímpios não frutificam, eles são como a palha. Mas o mais sério aqui é o verso 5 que diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Haverá um dia em que Deus irá nos julgar, em que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Isso pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a 10 anos, não sei. Mas Jesus vai voltar e ele vai julgar. O seu juízo é certo. E nós teremos de comparecer perante ele. No dia em que nós estivermos diante de Cristo, aqueles que rejeitaram Deus, aqueles que decididamente desobedeceram a Deus, os pecadores, aqueles que fizeram de Deus um motivo de chacota, eles não permanecerão no juízo. E não pensem que eles vão deixar de existir, não. A Bíblia nos ensina, Jesus nos fala, isso está registrado no Evangelho de Mateus, que serão lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Eles não terão lugar entre os santos. Há uma grande ameaça que paira sobre essas pessoas. Não é simplesmente, olha, siga e você vai... E não siga, eu prefiro então não seguir e curtir a vida. A questão não está no que você vai ter ou não ter agora aqui, mas o que vai acontecer no futuro. Há dois tipos de homens e mulheres. A humanidade é dividida em dois grupos. Aqueles que desejam a bem-aventurança de estar em paz com Deus e aqueles que estão sob a ira de Deus. Aqueles que abrem mão de certas coisas porque querem estar em paz com Deus, que querem se submeter ao senhorio de Cristo, que entendem e recebem o pagamento que Cristo fez pelos seus pecados. Esses estarão na eternidade. Mas aqueles que rejeitam a Deus, esses irão para o inferno, onde haverá choro. Onde, como o próprio Jesus diz, o seu espírito não se apaga. Haverá um sofrimento eterno. Por mais, talvez, difícil para você crer nisso, creia que há um sofrimento eterno. Então a escolha aqui não está em viver melhor ou pior aqui neste mundo, mas está em viver bem aqui, mas também ter a vida eterna toda para desfrutar ao lado de Cristo. Essa é a sua escolha. O caminho está aqui. A forma de trilhá-lo está aqui. A grande questão é, você quer isso para você? Ou você prefere dizer assim, mas eu não acredito nisso. Não. Um dia, você não poderá negar mais estas coisas. E meu temor é que você esteja do lado errado. Por isso, querido, aproveite. A receita é simples. É mais fácil do que receita de bolo no YouTube. Basta você abrir mão daquilo que contamina a tua vida e se entregar para aquilo que vai te dar a vida verdadeira. O conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra é o conhecimento de Cristo. E quando você conhece a Cristo, e quando você reconhece o que ele fez por você, e quando você reconhece que a morte dele e o sangue dele pagaram seus pecados, ele te dá gratuitamente a vida eterna. Mas não pense que
você pode servir a dois senhores. Jesus disse, o próprio Jesus disse, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve aos seus interesses, às suas vontades, às pessoas com as quais você se identifica, ou você serve a Jesus. Porque de repente as pessoas que são mais importantes para você, elas não querem Deus. E elas vão te tirar do caminho de Deus. O caminho da felicidade está aqui. Basta você decidir o que você quer para a tua alma. Eu não sei o que você está pensando. E talvez você faça parte da igreja, você seja membro, você tenha já experimentado diversas coisas, mas nunca parou para pensar que tem que tomar uma atitude mais séria para com Deus. Tem algumas coisas que você tem que tirar da tua vida. E tem que se dedicar mais à leitura e meditação na palavra. Tem que fazer mais como Maria, sentar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem a falar sobre o seu reino. Que você deseja o caminho certo. E certamente você vai experimentar a bem-aventurança neste mundo. Mas o que é mais importante, você vai experimentar a bem-aventurança eterna. Baixe sua cabeça e ore comigo agora. Pai Celestial, ó Senhor, eu não sei quantas pessoas ou quem está vendo esta mensagem, mas a tua palavra mostra, Senhor, o verdadeiro caminho da bem-aventurança. Mas muitas vezes os homens, mulheres não querem. Preferem jogar a sua vida fora, desperdiçá-la em vícios, em falsas amizades, em programas que destroem, que estragam. Ó Deus, toca os corações nessa noite. Faça com que as pessoas revejam as suas práticas, revejam os seus desejos, revejam os seus vícios e que olhem para Jesus Cristo e se submetam a Ele. E que entendam que somente em Jesus Cristo podem realmente alcançar a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade. Ó Deus, nenhuma felicidade deste mundo pode suplantar a felicidade de estar com Cristo. E é isso que eu desejo para cada um daqueles que nesta noite assistiram essa mensagem. Fique com eles, toca-os, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e com toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te dê uma semana abençoada, que o Senhor cuide de você e que renove dia a dia no seu coração o desejo de servi-lo. Que o Senhor possa ser a motivação para você mudar as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Que o Senhor te guarde e te ajude de verdade em cada momento. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.